Num sequestro sempre existe um resgate. Resgate é o preço pago pela libertação de um indivíduo sequestrado. Em nosso caso, liberto da escravidão do dragão e seus demônios. Deus não suporta a ideia de viver sem esse mundo. Ele não tolera ver o nosso sofrimento sem tomar providência. Deus sempre se colocou à disposição para libertar a raça humana da escravidão induzida pelo dragão que se chama Diabo e Satanás. Deus, sabendo que sozinho não podemos nos livrar das garras do dragão, Ele fez de tudo para libertar você e eu. Ele não quer viver separado de mim e de você. Deus nos quer de volta. Por isso Ele veio a este cativeiro para pagar o preço do resgate. Esse mundo e os seus moradores foram criados por Deus e para Deus. Fomos criados para a honra e glória do Criador. Mas infelizmente, o mundo em que vivemos caiu vítima do cruel príncipe das trevas. Você pode imaginar quanto custaria o resgate desse planeta? Quanto será que vale cada habitante da Terra? Será que as fortunas dos bilionários desse mundo somariam um montante para pagar o preço do nosso resgate? A resposta para essas indagações vamos encontrar no livro de Salmos, capítulo 49, versículos 7 e 8, que diz: Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. O que o salmista nos mostra é que toda a riqueza desse mundo é insuficiente para alcançar o total exigido por Satanás para libertar seus cativos. Ainda não foi produzido nenhum computador suficientemente capaz de computar o preço do resgate desse mundo e seus habitantes. O valor de uma alma vivente excede a computação finita. Os sequestrados são os filhos do reino, são filhos do monarca do universo. Tem muito valor. O Supremo Criador responsabilizou-se pelo produto de sua mão, manifestou amor pela miserável situação dos sequestrados. Vejamos o que diz sobre isso o Evangelho segundo João, capítulo 3 e versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo bíblico diz que Deus amou o mundo a tal ponto que deu seu Filho em troca de cada um de nós. Qual pai daria um filho bom e obediente para os sequestradores em troca de filhos desobedientes e desrespeitosos para com seu pai, sabendo ainda que os sequestradores o maltrataria até matar? Quem nesse mundo tem coragem de morrer para salvar alguém? Deus enviou seu único Filho para nos libertar dos nossos sequestradores e, com isto, nos transformar de criaturas a filho de Deus por adoção. Mas você já percebeu que mesmo Deus, o nosso Pai, fazendo essa troca, dando um filho obediente e único como pagamento do resgate, os sequestrados desse mundo ainda preferem o sequestrador do que o seu pai? A palestra que fizemos aqui nessa mesma rádio sobre o sequestro desse mundo pelo dragão e seus demônios, mencionei sobre a Síndrome de Estocolmo. Lembra? Pois bem, a Síndrome de Estocolmo foi diagnosticada pelo criminologista Nils Berejotti, que auxiliou a polícia durante um sequestro de 6 dias na capital da Suécia no ano de 1973. A síndrome se caracteriza por uma identificação da vítima com o agressor. Nesses casos, a vítima passa a ter um relacionamento de lealdade e solidariedade com seu agressor. Existem muitos casos nos quais a vítima ajuda o próprio raptor a alcançar seus objetivos e ainda fugir da polícia. Apesar de ter sido diagnosticada pela primeira vez em um sequestro, ela não acontece apenas nestes casos. Em relacionamentos abusivos, familiares ou amorosos, ela também é identificada. A explicação da Síndrome de Estocolmo é que a mente cria mecanismos para se defender da situação. A defesa consiste em acreditar que, apesar das adversidades apresentadas, o malfeitor está de alguma forma tentando proporcionar algo bom. Por isso, a vítima passa a encarar algumas atitudes do agressor como benéficas, interpretando o gesto como alguma gentileza, carinho ou empatia.
A síndrome de Estocolmo é frequentemente observada em casos de sequestro, roubo, abuso infantil, estupro e violência doméstica. Em casos de intimidação extrema, a vítima pensa não ter possibilidade de escapar da situação, uma vez que está em situação de total vulnerabilidade. Dessa forma, o sistema de defesa da mente humana busca uma maneira de aliviar a situação. Assim, gestos de aparente bondade feitos pelo sequestrador ganham grande destaque na percepção da vítima que está em uma situação apenas negativa. A mente busca algum alívio e, sem haver outra fonte de satisfação psicológica, o agressor passa a ser o único fornecedor de satisfação para a vítima, gerando o relacionamento afetivo. Fazendo uma comparação com o sequestro desse mundo pelo dragão, vemos que a maioria dos sequestrados estão com síndrome de Estocolmo. Jesus Cristo veio disposto a pagar o resgate por todos nós. Trouxe um cheque em branco e assinaria com sangue se preciso fosse. Ele estava preparado para pagar o resgate, seja qual fosse o preço. O Evangelho de São Marcos, no capítulo 10 e versículo 45, afirma: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Veio para servir, para dar sua vida em resgate. Veio para pagar o alto preço por cada sequestrado. Nada seria poupado, porque Deus ama você. O amor de Deus iria ao seu extremo máximo. Deus foi, vai e sempre irá muito longe para resgatar você e eu, porque seu amor é muito grande por cada um de nós. É tão grande que ser humano algum seria capaz de medir a profundidade, largura ou comprimento do amor divino. Somente um amor assim pode nos resgatar das mãos dos sequestradores desse mundo. Pois é, a eternidade será curta demais para estudarmos, compreendermos e desvendarmos a grandeza do amor divino. Mas, para que nós sejamos libertos do sequestro, é necessário mudar de ideia, direção ou propósito. Temos que nos curar da síndrome de Estocolmo. Ao invés de apoiar os sequestradores, devemos valorizar o preço pago por nosso resgate pelo Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. A cura da síndrome de Estocolmo é sentirmos tristeza pelo pecado contra Deus. Uma pessoa curada de tal síndrome se arrepende de ter valorizado mais o sequestrador do que o seu Salvador. Essa pessoa arrependida se dispõe a abandonar completamente as armas do dragão e passa a usar as armas do Cordeiro de Deus. Ouça o que o apóstolo Paulo fala sobre esse arrependimento em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10. A tristeza segundo Deus não produz remorsos. A tristeza segundo Deus não produz remorsos, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Qual terá sido o verdadeiro preço pago pelo nosso resgate? A primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, nos informa qual foi. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ele assinou o cheque com sangue do imaculado e santo Cordeiro de Deus. Mas você pode me perguntar: ô Rui, por que sangue? A Bíblia nos responde em Romanos 6, versículo 23, dizendo: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O versículo fala que o salário do pecado é a morte. O pecado deve morrer, é necessário perder a vida. E o sangue é vida. A Bíblia deixa claro isso no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, dizendo: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Se não houver derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então foi por isso que Jesus veio e tratou do resgate com o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Se pudéssemos formular um diálogo do Cordeiro e o dragão, tratando do resgate de nossas vidas, eu penso que seria mais ou menos assim.
Aqui estou eu, disse Jesus. Quero o meu mundo de volta. Você enganou Eva, você mentiu para Eva, você atribuiu virtudes inexistentes ao fruto proibido. Eu vim receber de volta o mundo que eu criei. Aí o diabo afirmaria: é meu, sou príncipe deles, eu não entrego. Todos são meus, só lhe devolvo se você me pagar um resgate. E aí pergunta Jesus: qual é o preço do resgate? O diabo vira para Jesus e diz: bem, eu entrego por quase nada. Você vai ser traído por seu amigo Judas. Jesus respondeu: eu aceito. E o diabo continua propondo: teus discípulos vão fugir e te deixar sozinho. Jesus diz: aceito. Vou te expor ao ridículo, te colocando em praça pública despido, mostrando a tua nudez. Fala ao dragão. E o cordeiro responde sem fraquejar: aceito. Vai ser açoitado pelos teus filhos para que todos vejam, adverte o dragão. E o cordeiro declara: aceito. Vai ser esbofeteado na cara, diz o diabo. E Jesus concorda: aceito. Vão cuspir no teu rosto. Jesus diz: aceito. Terás uma coroa de espinho. Jesus fala: aceito. Vão te trocar por um dos piores bandidos chamado Barrabás. E Jesus continua firme: aceito. Serás crucificado entre ladrões. Jesus não desiste e diz: aceito. E o diabo, com cara de maldade, diz: derramarás teu sangue na cruz. E Jesus, sem hesitar, responde: aceito. Negócio fechado. Estou disposto a pagar o preço, seja ele qual for. Onde vou ter que pagar o resgate pelos meus filhos. O Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 17, diz onde o Cordeiro pagou o preço pelo nosso resgate. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. No Calvário foi o lugar onde teve que pagar o preço do grande resgate. Não existe amor maior do que este. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi até o lugar chamado Caveira ou Gólgota, o Calvário, para pagar pela nossa liberdade. Entre os anos 740 e 701 a.C., o profeta Isaías já havia escrito sobre esse grande acontecimento. Vejamos no livro de Isaías, no capítulo 53, do versículo 3 ao 7, que diz: era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O cordeiro passou por tudo isso para pagar o nosso resgate. Sofreu tais agruras para acabar com nossas dores, doenças e, sobretudo, a morte. Aqueles que observavam a crucificação o consideraram amaldiçoado por Deus, mas a grande verdade é que essa maldição era nossa. Para nos conceder salvação e paz, Jesus foi dilacerado na cruz. Além disso, foi torturado pelos romanos e pelos judeus que o insultavam e envergonhavam. Ele fez isso quando nenhum de nós se interessava por Deus. Queríamos viver nossas vidas, seguir nossos planos. O céu não nos atraía, mas mesmo assim Deus deu o seu único filho, o Cordeiro, em nosso lugar para nos dar a chance de salvação eterna. Ironicamente, suas feridas, infligidas pela flagelação dos soldados e que foram seguidas por sua morte, são o meio de curar as feridas espirituais daqueles que creem na salvação. Durante o processo de crucificação, o Senhor Jesus pouco falou, mas nos poucos momentos que o fez,
percebemos que ele orou por aqueles que o mataram. Não insultou, não amaldiçoou, não blasfemou. O silêncio de Jesus é também uma expressão do seu amor. O pecado faz a separação. Morrendo, Jesus sentiu o que sentiria o pecador e exclamou: meu Deus, por que me desamparaste? Antes de morrer naquela horrenda cruz, pagando o preço do resgate por este mundo, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes. Em outras palavras, Pai, pode começar a perdoar, eu paguei o preço. Há uma única coisa que Deus nunca poderá deixar de fazer: é perdoar a um sincero e arrependido pecador, porque o preço já está pago. O que devemos fazer para receber o perdão de Deus? Exercer fé no sacrifício de Cristo, cultivar a fé e andar pela fé, permitir que Jesus Cristo sente no trono de sua vida. Você sabe que o dragão e o cordeiro disputam o trono de nossa vida. E para quem você vai entregar a sua obediência e respeito? Ao sequestrador ou a Jesus Cristo, que pagou um preço muito alto pelo seu resgate? No Evangelho de São Lucas, no capítulo 22 e versículo 3, fala de um homem que entregou o coração ao dragão. A Bíblia diz: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Quando permitimos que o dragão comande o trono de nossas vidas, estamos prontos para cometer os mais hediondos crimes. Amigo e amiga ouvinte, Deus pede o seu coração. Ele quer te fazer feliz. Ao contrário do diabo, que só faz perversidade, destruindo a família, os jovens e todos que lhe entregam o coração. A quem você vai entregar o trono de sua vida? A Deus, que sempre faz e fará o melhor para a nossa vida? Ele sempre quer a nossa felicidade. Ou ao dragão, que se chama diabo e Satanás? Esse só tem trazido dor, tristeza, infortúnio e destruição a esse mundo desde o início de sua criação. A Bíblia Sagrada nos dá um excelente motivo para escolher a Deus. Vejamos no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus faz o convite a você. Esse é o mais belo convite encontrado na Bíblia. Jesus diz para você: estou à porta e bato. Você está ouvindo o toque de minha mão ferida? Se você abrir, eu entrarei. Ficarei com você para que quando eu voltar, você vá morar no céu comigo. Que eu vou com meu Deus subir para um lar perenal e feliz, onde não haverá dor, onde não haverá nada além do amor. Todos nós somos seres eternos. O tempo que vivemos aqui nessa terra não é nada comparado à eternidade que viveremos depois. Depois dessa vida seremos julgados e existe apenas 2 destinos após a morte: a vida eterna ou a condenação eterna. No entanto, é aqui nessa terra que decidimos onde vamos passar a nossa eternidade. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, nós não vamos para o céu porque nos consideramos bons, fazemos caridades ou porque parecemos pessoas inofensivas. A vida eterna no céu é conquistada pela fé na vida e obra do Filho de Deus, Jesus, que pagou o preço do nosso resgate. Como temos visto, Jesus é muito mais do que um homem que faz história no seu tempo. Ele é o único e suficiente Salvador, um único caminho até Deus Pai, conforme está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, que diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus se arrependem dos seus pecados e vivem buscando fazer da palavra de Deus o seu guia, serão salvos e ganharão vida eterna com Deus. Os demais, os que negam Jesus, mesmo parecendo boas pessoas, infelizmente, a Bíblia deixa claro que não serão salvos.
A maioria de nós não pensa sobre a eternidade, até porque a nossa mente não alcança muito esse conceito, eternidade ou infinito. Mas é necessário pensar sobre, pois aquilo em que cremos definirá o nosso futuro para sempre, e é impossível mudar o destino após a morte. O plano da salvação foi a atitude máxima do amor de Deus pela humanidade. No entanto, como já vimos, nem todos desfrutam dos benefícios desse amor, mas o motivo não é porque Deus ama mais umas pessoas do que outras. O amor de Deus só é percebido por aqueles que creem em Deus e na obra de Jesus. E esse é o motivo pelo qual muitos não conseguem desfrutá-lo. Afinal, como vão aproveitar o amor de Deus se nem creem nesse amor? Aceitar a salvação através de Jesus, o Filho de Deus, é somente feito por fé. Ao recebermos este amor por fé, somos transformados em verdadeiros filhos de Deus. Eu sei que é impossível compreender em poucas palavras e de uma vez só tudo o que Deus é e a obra que foi realizada através de Jesus. Isso porque o nosso racional jamais aceitará as coisas espirituais de forma tranquila, pois não há lógica humana na salvação. No entanto, o homem interior precisa de Deus e de Jesus, e por isso há tanta paz e alegria quando se encontra o caminho certo. O que foi falado aqui é um breve resumo do plano da salvação para a humanidade. Apesar de ser muita informação e ela não poder ser compreendida totalmente com a sua razão, há algo dentro de você que fala mais alto, o Espírito Santo. Quando a voz dele é ouvida, tudo muda em você. Se você tiver Jesus como seu Senhor e Salvador, ele lutará as suas guerras, ele te ajudará a passar pelas provas, ele te dirigirá a melhor solução, ele curará o seu emocional físico, ele te dará uma visão muito além das coisas que você enxerga naturalmente ao seu redor. Ele restaurará a sua alegria, ele será a sua companhia, ele cumprirá as suas promessas, ele te levantará, ele ressuscitará os seus sonhos e sempre conduzirá você em vitória. Espero ver o lugar onde eu quero estar, ao lado de Jesus. Jesus te ama. Jesus quer viver eternamente contigo. Não perca a oportunidade. Aí onde você estiver, do jeito que você estiver, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus? Oramos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, eu creio que Jesus é o teu Filho, que veio à terra para nos salvar. Na cruz, Jesus deu a sua vida para pagar o resgate pela nossa vida, e que eu a receba, essa vida que Jesus resgata para me dar. Eu tomo posse, Senhor, dessa nova vida pela fé, crendo na obra libertadora e salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu declaro, Senhor, que Ele é o único e suficiente Salvador e quero que Ele seja o meu Senhor. Eu me torno, a partir desse momento, um verdadeiro filho de Deus. Não porque eu tenho um poder para isso e não porque tenho merecimento, mas pelo merecimento, poder salvador e restaurador de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se o nosso Criador e Salvador, que nos resgatou das mãos dos nossos sequestradores, nos permitir. Tchau, até o próximo encontro.